Boa noite, pessoal. Tranquilo, estamos em live. Deixa eu aqui abaixar o meu som primeiro. E também já ir acompanhando para poder responder as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho. Hoje tá difícil, né? Que tá sempre indo pro... Deixa eu aparecer aqui pra minha live. Pessoal, vão dizendo aí se o som tá bom, a imagem, tá? Hoje a gente vai ter nossa tradicional live, voltou às terças-feiras, 8 horas da noite, como todo mundo tá pedindo, né? Acho que esse horário é bom para todo mundo que tá nos Estados Unidos, né? A diferença de fuso horário. Também às terças-feiras já é costume de todo mundo. Teremos, né, perguntas e respostas, teremos convidados. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estamos aqui esperando as perguntas de vocês. Deixa eu entrar aqui. Então, beleza. Vamos esperar o pessoal ir entrando devagarzinho. Vamos ver que aí que o pessoal vai me dizendo aí. Tá todo mundo confirmando, tá bom o som? Tá tudo certinho? Perfeito. Jane Mota, 40. Já podem ir mandando perguntas, tá? Que eu vou dar uma boa noite. Já vou começar a responder algumas perguntas. Falar sobre alguns assuntos importantes, tá? Muita coisa sendo divulgada na internet. Pessoal, já vou começar. Deixa eu entrar mais um pouquinho, pessoal, e dando boa noite. Eu vou responder algumas perguntas. Falar sobre alguns assuntos, tá? Essa questão que estão espalhando muita fake news na internet, muito desespero. Calma, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? O pessoal tá aqui falando, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar um pouco mais. Pessoal, lembrando, tá? Nossa live vai ficar gravada, como sempre, lá no YouTube, tá? Nossas redes sociais, todas são @leongroup, só o YouTube que é @leongroup oficial, tá? Visitem o nosso site, tá completo, estamos chegando novos oportunidades lá, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, as oportunidades que vão surgir, os mega eventos que vão acontecer nos Estados Unidos nos próximos anos, tá? Vamos falar de coisa boa com a administração Trump, tá? Tem surgido muitas notícias aí de deportação, ICE, isso sim tem acontecido, mas isso é para imigrantes que estão sem status, ilegais nos Estados Unidos. Vamos focar aqui no que a gente sempre conversa nas lives, tá? Imigrantes qualificados que pretendem ir para os Estados Unidos com tudo legalizado, com seu green card, situação regular. Isso é o que é importante para a gente ir respondendo aqui na live e com certeza esse tipo de imigrante vai ser beneficiado com o aquecimento da economia, com os novos investimentos, com os mega eventos que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Vistos como EB2NW, EB1, visto O, tá? Visto de habilidade extraordinária também, né? Vamos dizer aí, um primo distante do EB, o EB que leva ao green card, o O é um visto provisório, tá? Muitas pessoas aplicando o visto O, o visto EB, o visto EB2NW para os próximos eventos. Só aqui para a gente conversar, né? Quais são os próximos eventos? Agora, no meio do ano, tem o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, tá? Estados Unidos. Então já vai ser uma grande demanda aí de profissionais, né? Tem o legado que esses eventos, mega eventos também deixam no país. Próximo mega evento, 2026, Copa do Mundo nos Estados Unidos. E aí já pega os Estados Unidos todo, tá? Inclusive Canadá e México também, mas 95% da Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos, em diversas cidades, diversos estados, tá? E em 2028, Olimpíadas em Los Angeles. Então, né, a gente está falando de eventos mundiais, só eventos esportivos, tá? Estamos focando aqui nos eventos esportivos, fora outros eventos, né? Os Estados Unidos gigantesco nessa área e para onde a gente olha está tendo construções, né? Então, vamos conversar sobre essas oportunidades, tá? Vamos ver se aqui tem algumas perguntas. O pessoal está dando boa noite. Vamos lá, pessoal falando. Deixa eu esperar um pouquinho o pessoal entrar mais um pouco. Algum recado? Perguntar aqui para a voz da consciência, algum recado que eu tenho esquecido de dar para a gente começar a live daqui a pouco com toda a força. Vai ter um aprovado? Eu já falei, vai ter um aprovado, né? Daqui a pouco vai ter um aprovado, como a gente sempre faz. Vamos mandando perguntas que eu, antes de chamar, ver também se ele já está disponível para a gente chamar ele, mas vamos responder algumas perguntas também para a gente poder não deixar de
Pergunta que o pessoal vai botando aí, a gente vai respondendo. Boa noite. Alguma novidade para o EB2? O EB2, tá? O EB2NW. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o EB2NW, tá? Tem muita gente, a gente tem notado que tem, graças a Deus, tem muita gente nova chegando no nosso Instagram. Então, falar um pouquinho mais sobre o EB2NW, sobre o EB1, tá? São os vistos que hoje em dia as pessoas têm tido muita vontade de saber um pouco mais, né? Então, a live vai ser a oportunidade para isso, tá? Então, ó, a Gabi Luiz já fez uma pergunta interessante aqui. Como ficar legal tendo o visto de turista? Ficando o tempo que eles determinam que você possa ficar, tá? O visto de turista, ele é válido por 10 anos, mas o status de turista, normalmente, se não tiver nenhum empecilho, ele é válido por 6 meses, tá? Hoje, o que a gente tem observado na imigração, tá? Essa questão de extensão de status, de alteração de status, está sendo cada vez mais rigorosa a imigração, tá? Os oficiais de imigração na análise desses pedidos, tá? De extensão de status de turista e de alteração de status para estudante, tá? Precisa realmente comprovar que essa é a sua intenção. Lembrando, pessoal, os Estados Unidos ele é muito claro, você precisa usar o seu visto para o que ele porque ele está disponível, pela sua intenção. Se você tem a intenção de fazer turismo, é o visto de turista. Se a sua intenção é estudar, é o visto de estudante. Parece óbvio isso que a gente está falando, mas infelizmente muitas pessoas usam o visto de forma errada. Vão como o visto de estudante e querem abrir empresa, trabalhar. Não é o visto de estudante, o visto de turista não dá permissão de trabalho. Então as pessoas têm confundido um pouco isso, tá? Porque as notícias estão em profusão aí de deportação, ICE, prisões, enfim. Use o seu visto para o que ele se propõe, visto de turista para fazer turismo, visto de estudante para estudar, que você dificilmente vai ter problema, tá? Visto de... Quero morar definitivamente nos Estados Unidos, Guto. Como é que eu faço? Algum visto que leve ao green card, que leve à residência permanente, tá? Temos vistos por vínculo familiar, visto de casamento, por irmão, pai, enfim. E temos os vistos baseados no trabalho, que são os EBs. Onde tem aqui, né, isso aqui, ó, é uma prova aqui, uma amostra do EB2NW, tá? E o EB1, tá? Temos o EB3 também, é um visto que para quem tem um sponsor, para quem tem um empregador oferecendo essa vaga de trabalho. Tem o EB4, né, que é para um visto religioso, e o EB5, que também é um visto de investidor. Foi muito falado, né, nessas últimas 2 semanas aí, o Golden Card, né, o cartão de 5 milhões de dólares do Trump, tá? É um visto de investidor. Existe um que é substancialmente mais barato, que é o EB5, tá? Hoje o valor gira em torno de 850 a 1 milhão de dólares, tá? Em relação a investimento, a gastos com taxas, honorários. Então, esse é o EB5 também, dá direito ao Green Card, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre o EB2NW e sobre o EB1, tá? Então, EB2NW, visto de habilidades excepcionais, tá? E aí você pode se qualificar para o EB2NW através ou do Advanced Degree, tá? Um grau avançado de estudos, ou pela habilidade excepcional. São 7 critérios, tá? Que a lei nos dá, e você tem que cumprir pelo menos 3 desses 7 critérios. Critérios tais como cursos e diplomas, licenças, mais de 10 anos de experiência profissional, salário acima da média, cartas de recomendação, outras evidências comparáveis, tá? Então, inscrição em associações. Então, você precisa ter esses documentos para comprovar a sua habilidade excepcional. Desse jeito, você comprova a sua elegibilidade para o EB2. A segunda parte do visto, que é o NW, o National Interest Waiver, você precisa comprovar, né? Precisa comprovar os 3 prongs de DENASA, tá? São 3 critérios que comprovam que você é um profissional de interesse nacional dos Estados Unidos. Quais são esses critérios, tá? O primeiro critério é que você é um profissional, que a área de atuação, da sua área de atuação, ela tem mérito substancial e importância nacional, tá? O segundo critério, o segundo prong de DENASA, é o critério que você que você se propõe a fazer nos Estados Unidos, ele é de impacto positivo na economia e na sociedade americana, tá? E o terceiro critério é que a gente consiga comprovar que vai ser benéfico para os Estados Unidos te dispensar de uma oferta de emprego e da Labor Certification, tá? Então é um processo que precisa de algumas características específicas, tá? Mas, ao mesmo tempo, não é um processo que você
como falam por aí, você tem que ter doutorado, mestrado. Não, muito pelo contrário. O que é preponderante no EB2NW é experiência profissional, tá? Aqui na Leão Group a gente tem vários casos de profissionais com formação técnica, mas numa área que eles se destacam realmente, tá? E numa área que a gente consiga comprovar que é de interesse nacional dos Estados Unidos, tá? Esse é o EB2NW, a habilidade excepcional. O EB1, de habilidade extraordinária. Então, são para profissionais um pouco mais qualificados, tá? E aí são 10 critérios, tá? Vou falar de... Tem alguns tipos de EB1, né? E lembrando, gente, só para fazer um parêntese, tá? Todas essas informações que a gente está falando aqui em live, porque como a gente tem notado que tem chegado cada vez mais amigos aqui na nossa live, isso é bom, né? A gente vai dar uma explicação, mas todas essas informações tá lá no site da USCIS. Tem alguma dúvida do que está sendo falado? Cuidado com os canais de YouTube, cuidado com clickbait, cuidado com as pessoas que estão trazendo só querendo clique na internet. Tem alguma dúvida? Procurem canais que sejam confiáveis, tá? A gente está fazendo essa live aqui toda semana, tá? A gente voltou agora para terça-feira, às 8 horas, por pedido de muita gente, que o horário fica melhor, o dia também, então a gente voltou para poder prestar essas informações fidedignas. Tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso Instagram, tem o próprio site da USCIS, que era isso que eu queria falar para vocês. Tem alguma dúvida? Site da USCIS, joga no Google lá, USCIS, o visto que você quer saber, tem lá todos os critérios, os prongs, o que você pode fazer, qual o prazo, tudo certinho, tá? Então, EB1, habilidade extraordinária, tá? São 10 critérios que você precisa cumprir pelo menos 3 para se enquadrar no EB1, tá? E aí, dentre eles também, salário acima da média, pertencer a uma associação, ter uma liderança, ter participado de bancas julgadoras, ter algum projeto que você se destaque na sua área. Enfim, são 10 critérios, tá? Do EB1 para você poder se enquadrar na habilidade extraordinária, tá? Lembrando que a diferença entre o EB2NW e o EB1, tá? O EB2NW, o ajuste status, a priority date dele, né, o Visa Bullet, ele não está current, então você vai aplicar o EB2NW, a elegibilidade, vai ser aprovada na elegibilidade e vai esperar um tempinho para que possa aplicar a admissibilidade. O EB1, ele está current, então você pode ser aprovado na elegibilidade, você já passa automaticamente para a admissibilidade, tá? Então, vamos responder. Ó, nosso CEO, pedido dele é uma ordem, ele está aqui, ó, tem um recado importantíssimo para dar. A gente vai já aceitar. Léo, pede aí, então, que a gente vai te aceitar na live. Já recado para dar. Vem que a live tá te aguardando. O pessoal tá aqui te esperando. Léo vai dar um recado aqui importantíssimo. Vai entrar aí. Tá entrando? Entrou. Fala, Léo. Pessoal, tá me Boa ouvindo? noite. Estamos ouvindo. Ah, legal, legal. Acho que a luz não tá o ideal, mas tá ok. Não tá como aí do estúdio, mas tá boa aqui pra mim. E aí, Guto, dá um alô aí pro pessoal também, aí nos bastidores, Júlia, Cássio, pessoal. Eu pedi para entrar aqui na live para a gente poder conversar, né? Eu tô vendo o pessoal com muitas perguntas aí relativas a como que tá, né, o ambiente nos Estados Unidos. A gente está em constante contato, né, com o nosso escritório em Washington. A gente tem recebido muita demanda no escritório de Washington. Eu também estou envolvido em todo o processo de expansão internacional da companhia. A gente está tendo muita demanda, né? Escritório de... Já dando um spoiler aí, estou viajando para Dubai na semana que vem. Então a gente tem um projeto muito grande para tocar no Oriente Médio também, Europa, tá, pessoal? Então mas a gente, de forma alguma, a gente continua muito focado no nosso produto Estados Unidos. E o recado que eu tenho para dar para vocês, primeiro, né? Muita gente em dúvida. Aí, Guto, não sei se você já falou, as pessoas estão com dúvida na questão do registro, tá? Registro de imigrantes, registro Eu não estrangeiro. falei não, eu ia tocar no assunto, Tá. mas já que você começou, continua, manda aí. A
Nossa ideia sempre é essa, tá? A gente não faz isso de forma artificial, tá? A gente, mas uma das nossas intenções sempre foi o nosso perfil é acalmar as pessoas, tá? Hoje a gente vê nesse nosso ambiente de imigração, né? A gente teve agora também na Europa uma ação bem ruim por parte das autoridades italianas em relação ao decreto-lei que foi promulgado lá, tirando direito de muitos descendentes de italianos de obter a cidadania italiana. Então, assim, a gente vive um momento um pouco complicado no sentido de alguns governos de ultradireita aí tendo algumas ações que a gente considera, assim como estão acontecendo nos Estados Unidos, a gente considera de cunho eleitoral ainda, tá? Resquícios de campanha. Então, a gente viu hoje, né, mais uma ação do Donald Trump sendo derrubada em sede judicial, né, que é a revogação aí de que ele havia revogado a permissão de estadia nos Estados Unidos para quase 600 mil imigrantes provenientes aí da Venezuela, Haiti, né, país em situação de necessidade humanitária, e mais uma vez um juiz federal derrubou, né, essa decisão dele. E a história que vai ficar é sempre a mesma, né? Eu tentei, né, cumprir o que eu prometi na minha campanha e, infelizmente, o judiciário é um judiciário de esquerda ou é um judiciário democrata e derrubou a minha tentativa, tá? Então, assim, pessoal, a gente tem que ter nesse momento, a gente tem que ter muita parcimônia no sentido de entender o que é embasado, o que é verdade, o que é boato, e ainda une-se a isso a vontade de certas pessoas de criarem o caos, se beneficiarem disso e, e também de lucrarem em cima desse desespero das pessoas, né? Eu venho falando aí, venho combatendo nessa minha militância aí pelo mundo a quantidade de profissionais que têm sido responsáveis por criarem uma epidemia de doença mental junto aos imigrantes, tá? É incrível o número de imigrantes que conversam com a gente, estão com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, porque a cada momento surge alguém mal intencionado num grupinho desse de WhatsApp, falando que por nada o vizinho dele foi preso pelo ICE e tudo mais. Então, assim, cabe, como sempre foi a nossa posição, Guto, eu fiz questão de vir aqui hoje, ressaltar essa posição da Leon Group e assumir um compromisso e trazer uma grande novidade, que tem muito a ver com o nosso princípio de instruir as pessoas e levar a informação de forma procedente, tá? Sempre foi uma política da Leon Group que as nossas consultorias fossem pagas, tá? Sempre foi uma postura nossa cobrar por essa consultoria inicial, por essa conversa inicial, tá? Só que, frente a toda a situação que a gente está vivendo, de profissionais trazendo informações falsas, querendo criar o caos, cabe a nós, nesse momento, também entrarmos nessa força-tarefa em relação ao compromisso com a verdade. Então, o que eu trago para vocês aqui hoje, e eu vou continuar conversando com vocês, é uma grande novidade. A partir de agora, quem quiser uma análise em relação às suas reais possibilidades de imigrar para os Estados Unidos, em relação às suas dúvidas em relação à imigração americana, eu vou trazer uma grande novidade hoje. A partir de hoje, as consultorias iniciais com a Leon Group serão gratuitas, tá? Leon Group, a partir de agora, não cobra por consultoria inicial para que a gente se una a essa força-tarefa de combater essas pessoas maldosas, essas pessoas que querem trazer o caos, querem trazer o pânico para a comunidade brasileira e para aquelas pessoas que têm o sonho americano dentro de si, e faz parte da nossa missão. A partir de agora, então, se você, por algum motivo, foi desencorajado por alguém, se você está em dúvida se você tem possibilidade ou não de migrar para os Estados Unidos, venha conversar com a gente. A gente vai conversar com você de forma gratuita. Você
vai passar pelo nosso atendimento. Logicamente, a gente se reserva o direito de não, né, de ter um certo filtro ali, para a gente não ocupar o nosso atendimento. A gente sabe que a internet, às vezes, surgem situações que a gente tem que evitar, né? Pessoas que querem só tumultuar, ou pessoas que queira ou não queira, não tem o menor perfil ou estão indo ali só para ocupar o tempo do nosso atendimento. Então, se você tem uma causa justa em relação aos Estados Unidos, se você realmente tem a intenção de ir para os Estados Unidos e quer realmente ter contato com uma empresa séria, uma empresa que tem o compromisso com a verdade das informações, com a procedência das informações, com o embasamento legal das informações, não perca tempo. Mande mensagem para o nosso atendimento e a partir desse momento, tá? Infelizmente, pessoal, eu tenho que colocar ali um momento inicial, né? Então, que me perdoem quem a meia hora antes da live, infelizmente, né, pagou pela consultoria. Eu preciso colocar um momento inicial ali dessa nossa ação, tá? Porque senão a gente vai ficar retroagindo no tempo e a gente não para nunca mais. Então, a partir de agora, a partir da minha fala, quem quiser fazer uma consultoria com a Leon Group, tá? Em relação às suas possibilidades de imigração para os Estados Unidos, acesse o nosso atendimento, né? Eu sei que isso vai trazer um volume de atendimentos muito grande, então eu não queria fazer esse anúncio de forma leviana, tá? Então a gente mantém o compromisso com o atendimento pronto a vocês. Eu tenho certeza que vocês vão receber o atendimento adequado e eu estava antes de anunciar para vocês, buscando estruturar o nosso atendimento primeiro para que a gente dê conta da demanda que será gerada. Inclusive, Tá, Guto? Então, pode falar. o pessoal, só para complementar a informação, comenta aí, pessoal, eu quero que o nosso time de atendimento já entre em contato com você, né? Quem está aqui na live, claro, de vier de outro meio a gente vai atender também. Mas quem está aqui na live, já comenta aí, eu quero que a gente já entre em contato com você, já vai fazer esse filtro que o Léo falou, né? Obviamente, a gente tem que fazer um filtro, nem todo mundo pode passar por essa primeira consultoria, mas é o que o Léo falou. Vamos combater essas fake news de forma exatamente oposta. Se as pessoas querem ganhar dinheiro com o caos, a gente vai dar gratuidade no caos. Vamos transbordar conhecimento, vamos disseminar boas informações. Exatamente. Se as pessoas querem ganhar dinheiro dando falsas informações ou criando caos, a gente vai tirar essa possibilidade. Se o problema é dinheiro, então vem conversar com a gente de forma gratuita que a gente vai te orientar da forma correta, tá? Então, como eu falei, a Leon Group nunca objetivou ter lucro ou ganhar dinheiro com essas consultorias, era mais uma situação de remuneração do profissional que executava a consultoria, mas isso aí a gente já ajustou internamente isso e a gente vai se unir, a nossa equipe toda vai se unir nesse propósito de compromisso com aquela pessoa que tem o sonho americano, com a comunidade brasileira. Então, não percam tempo, entrem em contato com a nossa equipe, tá? E a gente continuando um pouco a conversa, Guto, em relação a essas questões atreladas a esse caos que as pessoas estão querendo criar, em relação a prisões autoritárias e tudo mais. O conselho que a gente vem trazendo e a gente continua dando, né? E aí aquele conselho raiz desde lá de baixo cuidem do status legal de vocês, tá? E tomem muito cuidado com as conversas que vocês ouvem, com os boatos que são plantados, tá? Eu sempre tenho... Conversa completa, não houve só a parte, o meu vizinho foi preso, ele só estava aqui nos Estados Unidos há 30 anos, nunca fez nada. Pega a informação completa, vê se o seu vizinho mesmo, ele não cometeu nenhum crime, vê se ele não fazia alguma coisa de errado, vê se ele não estava fora de Guto, estado. algumas vezes as pessoas elas desconhecem até como funciona a legislação criminal dos Estados Unidos, tá? Coisas que no Brasil teoricamente não seriam crimes, nos Estados Unidos são. E o que tem acontecido de fato como a gente falou, a lista de preferência, imigrantes que têm histórico criminal e estão fora de status estão sendo buscados, sim. Isso já era promessa do governo dele. A gente nunca falou que isso não iria acontecer.
Então a gente sempre falou, se você tem histórico criminal e está fora de status, ou entrou ilegalmente no país pela fronteira, você será buscado, tá? E as pessoas, mas eu sou ilegal e não tenho histórico criminal. Tome cuidado com o local que você vai estar e com quem você estará andando. Porque você pode estar no local errado na hora errada, tá? Então, só um minutinho aqui. 7656. Então, você pode, nessa situação, você pode entrar aí em uma, né, como a gente fala, de gaiato, numa ação do ICE ou do DHS? Pode. Porque, naturalmente, eles podem averiguar ali o seu status migratório, tá? Mas tenha muito cuidado no que as pessoas estão falando. Um vizinho meu foi deportado autoritariamente, ele era um ótimo vizinho, ele era pai de família. Só que esse vizinho, ele tá há 20 anos nos Estados Unidos, pessoal. E quando ele tinha 22, 23 anos, quando ele era jovem, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele pode ter tomado um DUI, que é uma multa por dirigindo alcoolizado, e não foi à corte se justificar. Isso gera um histórico criminal, pessoal. Isso também é crime e é passível de deportação no atual regramento, no atual conjuntura, tá? Outra situação que as pessoas não fazem a menor ideia de que é um crime: você dirigir com a carteira vencida, sabendo que ela está expirada. Isso é crime. O policial, numa abordagem de trânsito, ele pode te prender em flagrante. Eu conheço situações de pessoas que foram presas na frente da família, tiradas do carro e levadas para a cadeia. Então, pessoas que passaram por uma situação dessa, são criminosos no sentido de terem roubado alguém, assassinado alguém? Não. Mas poucas pessoas contam que passaram por uma situação dessa. E lá no seu histórico criminal vai ter uma situação, tá? Então, tomem muito cuidado na hora de analisarem situações que estão acontecendo, para que vocês não sejam vítimas desse caos que está querendo ser criado. Tá? E você que tem o teu status legal, você que está procurando fazer a coisa certa, pelo amor de Deus, pessoal, não entre nessa ladainha de que se o seu caso for negado, vai gerar uma deportação. Calma, tá? Eles não vão em cima de quem está tentando fazer o certo. Por isso que eu falo, tome muito cuidado, se aconselhe com as pessoas corretas. Por que a gente está entrando nessa campanha de abrir as nossas portas para a informação correta? Porque a gente tem notado cada vez mais, tá? Duas situações. A gente tem notado a imigração, como o Guto falou, cada vez mais rigorosa em relação à exigência dos requisitos, tá? Lembrando, pessoal, requisito sempre foi o mesmo. O Trump, ele não mudou a lei. A administração do Trump não mudou a lei, tá? Por determinados momentos, certos requisitos eram analisados com mais condescendência, tá? Como a exigência de validação de diploma para quem é da área médica, que agora está sendo exigida de forma mais constante, e algumas outras situações que antes, em algumas situações, era aliviado ali na hora do julgamento. Em contrapartida, outras situações, como, por exemplo, o visto EB1, está mais flexível do que era na administração anterior. O visto O1 está muito mais acessível do que era, que é o visto temporário para quem tem habilidades extraordinárias. Ele está muito mais flexível do que da administração anterior. Isso mostra, tá, a flexibilização do EB1 e do O1, que eram tidos como genius visas, vistos para pessoas gênios, né, pessoas muito fora da caixinha, mostra a disposição do governo Trump de trazer essa possibilidade para pessoas que não são gênios, para pessoas que realmente querem contribuir com a sociedade americana. Então, o que a gente tem batido na tecla e a gente tem notado que pessoas boas, com ótima elegibilidade, estão deixando de nos consultarem, de consultarem empresas
que têm seriedade no que fazem, porque os sensacionalistas de plantão estão tirando o sonho da cabeça dessas pessoas. E elas estão deixando de usufruírem do sonho americano delas, de acessarem o sonho americano delas por falsas informações. Então, o papel da Leão Group nesse momento é: vem falar com a gente. A gente está de portas abertas para você. Se você olhou ali o site do USCIS, acredita que possui elegibilidade para imigrar para os Estados Unidos de forma qualificada, a gente está abrindo as nossas portas para você. Eu não vou te cobrar consultoria. Vem conversar com a Leão Group e não caia nas mãos dessa gente inescrupulosa, essa gente que lucra com o caos, lucra com a doença mental da comunidade brasileira, tá? No sentido de ansiedade, de ficarem com medo de saírem na rua, irem ao mercado e serem deportados. Tá bom, pessoal? Então, o meu recado hoje era esse. Busquem a informação com procedência e, se tiverem dúvidas, vem conversar com a gente. A gente está de portas abertas, tá? Determinação minha, consultoria, até segunda ordem na Leão Group é grátis agora. A gente está entrando em uma força-tarefa por informar o maior número de pessoas possíveis e de forma procedente. Tá bom, Guto? Já falei demais. Lembrando, Léo, que para que não haja confusão, aproveitar ainda a tua presença aqui, a consultoria não vai mudar em nada, tá? A qualidade da consultoria é a mesma, tá? É aquela consultoria que a gente vai fazer uma elegibilidade, sim, um planejamento imigratório, sim, tá? Consultoria no mesmo padrão Leão Group. É o que o Léo falou, é uma força-tarefa para informação de qualidade, e se você ainda não tem o perfil totalmente completo, totalmente pronto para imigrar por um EB2, por um EB1, a gente também vai fazer esse planejamento. Tem muita gente, graças a Deus, procurando a gente para jovens que estão em idade de ir para a universidade, perguntando qual a carreira que tem que fazer, quais os cursos, já se preparando, que esse é o jeito certo, se preparando para imigrar para os Estados Unidos, para morar no exterior. Os Estados Unidos é um ótimo destino para você morar, ter sua vida, e sua vida profissional, sua vida pessoal. Então, a qualidade da consultoria vai continuar a mesma, tá? Muito bem falado, Guto. A gente preparou a nossa estrutura para receber essa demanda, a gente sabe o quanto a nossa consultoria é almejada, o quanto ela é desejada. Algumas pessoas não faziam por questões financeiras ou por como eu falei, estarem ouvindo outras fontes aí que desencorajavam elas de irem atrás do sonho delas, tá? E como o Guto falou, é o padrão Leão Group. A gente vai te dizer a verdade. Eu não estou aqui também para criar vias onde não existe. E também estou aqui para combater, como eu sempre falei, desde lá de trás, quem acompanha minhas lives, os cavaleiros do apocalipse. Né? São as pessoas que tornam tudo difícil para valorizar o trabalho delas, só querem as causas ganhas. Então, como eu te falei, Leão Group hoje tem aprovados tosadores de cães, especialistas em carne de búfalo, especialistas em cana-de-açúcar, técnicos, profissionais da área técnica já estão usufruindo do seu green card em solo americano. Aproveitando, vamos lançar aí nas próximas semanas a nossa série Diário do Aprovado, pessoal. Você estive nos Estados Unidos por um período agora com a nossa equipe de marketing. Vocês vão ver histórias reais. Para quem fala aí, anda falando, Leão Group é o escritório das celebridades, só trabalha com celebridade. Aí, ó, a verdade nua e crua, o Diário do Aprovado. Você vai ver como o trabalho da Leão Group mudou efetivamente a vida de pessoas como você aí que está assistindo a gente, pessoas com um histórico sólido nas suas carreiras, porém não era celebridade, não é milionário. Então vocês vão entender o quanto o Green Card e o trabalho que elas desenvolveram junto com a Leão Group em busca do sonho delas fez a vida delas mudarem de fato. A gente esperou para fazer essa série porque a gente queria fazer uma situação muito bem filmada, que transparecesse a verdade, tá? Então, não percam por esperar. Daqui a pouquinho, já cobra aí o pessoal do marketing, Guto, para eles botarem essa série o quanto antes aí no ar, porque eu acompanhei de perto as gravações
tenho certeza que vai ser um sucesso e vai movimentar aí as redes sociais, porque ali é muita verdade que foi dita e as pessoas vão entender o quanto um processo desse de mudança de país levado a sério pode realmente mudar a vida das pessoas. Então, é esse compromisso que a gente tem com vocês, tá? De falar a verdade para vocês. Não estamos aqui também, ao contrário, não vamos criar pânico, mas também algumas situações, sim, têm sido mais rigorosas. Então, a nossa equipe também tem sido mais rigorosa ainda, no sentido de viabilizar os requerimentos que a imigração quer que aconteçam ali num pleito migratório, tá? Então, a gente nunca... o Guto aí é prova, as pessoas que estão aí da nossa equipe assistindo a gente são prova. Em todas as minhas falas para a nossa equipe, eu sempre ressalto: nunca vamos perder o que nos trouxe até aqui, que é o quê? A nossa flexibilidade e o nosso extremo poder de argumentação em relação aos nossos casos, tá? É o nosso viés ali de reverter situações que muitos escritórios deram como impossível, que deram, não, esse caso seu eu não quero, e a gente foi lá e reverteu. Então, o que nos trouxe até aqui, o nosso viés argumentativo da Leão Group, a gente não vai perder nunca. Mas a gente também não vai ser falso de mostrar uma falsa possibilidade para uma pessoa que, naquele momento, como o Guto falou, não tem elegibilidade. Então, o nosso padrão de consultoria continua o mesmo. A gente pode, no final da consultoria, te falar: olha, você, no momento, você ainda não tem a elegibilidade que você precisa. Porém, segue esse caminho aqui, ó. Pega essas certificações, pega mais essa experiência aqui nessa determinada área, que você, em pouco tempo, você vai, ou em pouco, ou em médio tempo, você vai se tornar elegível para o que você está querendo. Então, a função da consultoria também é te orientar para os próximos passos. O próximo passo pode ser já uma proposta de prestação de serviços nossa, ou o próximo passo pode ser um plano de ação seu dentro da sua carreira, determinado, né, programado ali pela nossa equipe, para que você, daqui a pouco, possa estar assinando um contrato com a gente e a gente possa patrocinar aí o seu caso, ser o seu representante no seu caso. Tá bom, pessoal? Recado dado, tô indo terça-feira para a Europa, Dubai, vou passar 40 dias nos Emirados Árabes, Europa, trabalhando na expansão internacional da Leão Group. Graças a Deus, Leão Group cada vez mais oferecendo para os nossos clientes opções pelo mundo para que você mude a sua vida, para que você viva sem fronteiras. E eu estou indo lá nessa missão, estreitar relacionamentos, organizar toda a estrutura administrativa e burocrática desses nossos novos escritórios, mas vou fazer todo o esforço do mundo para estar produzindo conteúdo para vocês e para estar vindo aqui na nossa live conversar com vocês, porque essa nossa interação aqui me alimenta demais. Léo, Guto, vou deixar... Conteúdo, Fala. falando em conteúdo, aproveitar aqui a tua presença, que eu sei que você tem um carinho, né? Foi uma realização de um sonho. A equipe liberou aqui agora, já para você, aproveitando a sua presença, nosso vídeo aí do nosso CEO lá, palestrando em Harvard, tá? Então, já tá no YouTube. Conta um pouquinho aí, Léo, para o pessoal, faz um pouco da propaganda aí do vídeo. Foi o pátio de Harvard. Atravessando já o pátio de Harvard. Então, valeu, Julinha. A Júlia esteve com a gente lá. Foi uma viagem maravilhosa, assim, realização de um sonho pessoal, profissional, representar não só a minha história, como a história de todos os profissionais da Leão Group, lá num palco sagrado, né, do ensino mundial, dos acadêmicos mundiais, que essa semana deram um exemplo maravilhoso, tá? Aqui eu não faço qualquer juízo político, mas deram um exemplo maravilhoso de que o autoritarismo não vai entrar nunca nos bancos de excelência acadêmica, tá? Quiseram vetar verbas para Harvard por causa das políticas de defesa às minorias e tudo mais, e Harvard, uma das Ivy League ali, das tops universidades dos Estados Unidos, colocaram pé firme e não cederam às pressões para que tomassem medidas autoritárias junto ao seu corpo discente, né, aos seus alunos. Então, parabéns para Harvard, mais uma vez, orgulho desse conteúdo estar saindo agora essa semana.
porque sai no momento certo e que me orgulha ainda mais de ter palestrado, de ter falado nesse templo sagrado, porque é assim que a gente divulga conhecimento, é assim que a gente compartilha conhecimento, tá? E você também, último recado, Guto, você que tem o desejo de trabalhar com imigração, tem o desejo de atuar nessa área de imigração, fica atento. Fica atento aí nos próximos dias, próximas semanas, porque tem novidade muito boa vindo. Tem um movimento também que a Leon Group quer liderar. Nós sempre atuando na vanguarda nessa área do direito imigratório. Também até mandar um alô aí nessas semanas, assumir também a posição de presidente da Comissão Nacional de Direito Imigratório e Mobilidade Global junto à ABA, que é uma das maiores associações do direito no Brasil. Então, estamos também fazendo nosso trabalho de bastidores para que a gente tenha cada vez mais representatividade nessa área do direito e se acostumem. Vocês vão ouvir falar do meu nome, da minha equipe e da minha empresa cada vez mais aí rodando pelo mundo. E é uma missão nossa realmente levar a possibilidade da mudança de vida através do direito migratório, através da mobilidade global. A gente acredita piamente que a imigração e a mobilidade global são uma ferramenta transformadora de vidas, tá? Guto, vou deixar você falando aí, vou me despedir. Nossa audiência aí queria muito dar uma boa noite para vocês, dizer que eu sinto muita falta de estar aqui mais presente com vocês, mas que vocês estão aí em excelentes mãos, na mão do Guto, da nossa equipe, e eu vou sempre tentar, às terças-feiras, estar aqui participando com vocês. Já perdi a propriedade sobre essa live, agora não é mais live do Léo, é live do Guto. Ainda é um grupo. Então, eu não sou maluco de tentar retomar essa live na força, porque eu sei o trabalho maravilhoso que o Guto está fazendo também à frente dessa nossa live aqui. Tá bom, pessoal? Recado dado. Não cedam a esses boatos, a esses grupinhos de WhatsApp. Vem conversar com a Leon Group, tá bom? Fiquem com Deus, Guto. Valeu, Léo. Boa noite, obrigado aí. Ótimas notícias. É isso que a gente estava precisando mesmo, combater os inescrupulosos de forma firme. Já que eles querem ganhar dinheiro com falsa notícia, vamos dar gratuidade para divulgar boas notícias. Em vez de você ir lá no tutorial de como fazer o seu processo na internet, vem conversar com a gente, vem pegar a informação de uma equipe de mais de 80 advogados, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Abraço. Valeu, Léo. Boa noite. Tchau. Esperar isso aí, tu me avisa. Que aí também ver como é que tá o cliente, para também não deixar ele esperando muito tempo. E aí, foi? Não, detalhe. E aí, pessoal, então, ó, excelentes notícias, tá? Eu tava doido aqui para contar essa notícia, mas ninguém melhor do que o nosso CEO, né? Ele conseguir esse tempinho aí, como ele falou, graças a Deus é uma correria danada que ele tá fazendo. Isso para trazer representatividade para a comunidade brasileira no mundo todo, tá? Como ele falou, tá na ABA, vai para Londres, para o congresso da ABA, depois vai para Dubai, tá? Então tem novidades, Portugal. Tem essas novidades que ele falou aí, deu um spoilerzinho. Eu que gosto de dar spoiler, ele deu spoiler na minha frente. Tem muita coisa boa aí para você que tem vontade de trabalhar com a imigração, você que tem vontade de se especializar nesse ramo. Espere, não perca por esperar, porque tem muita novidade boa aí no forno já pronta para sair, tá? E essa novidade maravilhosa, tá? Como eu falei aí algumas vezes, vamos combater, tá? Essas fake news, essas notícias falsas, pessoa querendo ganhar dinheiro com a desgraça alheia, a gente vai combater desse jeito, tá? Então o Léo entrou aí exatamente para dizer isso. A partir de hoje, indefinidamente, até segunda ordem, como ele disse, as consultorias vão ser gratuitas. Procurem a gente, já vi aqui alguns comentários, tá? Técnico de enfermagem. Procura lá o nosso atendimento. Tem muita gente comentando, eu quero aqui. Nossa equipe do comercial está online. Tá todo mundo aí de prontidão para chamar vocês. Vamos fazer uma força-tarefa mesmo para poder conversar com vocês sobre imigração, tá? De forma séria, de forma concreta, para poder ajudar vocês no que for preciso, tá?
Lembrando de novo, repetindo, nossa consultoria continua no mesmo padrão. Como o Léo falou, planejamento imigratório, tá? O planejamento imigratório, às vezes você faz uma consultoria com a gente, você ainda não está cumprindo todos os requisitos, mas o tempo, né, com a nossa orientação, você vai cumprir esses requisitos, tá? Vê aí, Júlia, se o nosso cliente já está online, se ele já está querendo entrar, porque já estamos nos estendendo. Deixa eu abrir aqui o briefing, que o currículo é extenso, eu tenho que abrir o briefing para poder acompanhar o nosso aprovado. A gente não tem aprovado de bobeira, não. Já está online? Boa noite, tudo bem? Gabriel, né? Eu já descobri que você gosta de ser chamado de Gabriel, é isso? Isso, tudo bem, Guto? Tudo bem, prazer, Gabriel. Boa noite, obrigado pelo seu tempo. Desculpa a gente ter demorado um pouquinho para te chamar, mas era importantíssimo a gente divulgar essas novidades para nossa audiência. Né? Você também é um cliente que fez o ajuste status, então você sabe o quanto é importante ter notícia de qualidade, né, para essa vida do imigrante. Infelizmente tem muita gente trazendo caos e a gente precisa acalmar os nossos clientes, acalmar os nossos seguidores, acalmar os nossos amigos de que não é esse turbilhão que estão querendo fazer na vida das pessoas. Mas me conta um pouquinho aí como é que tá a vida nos Estados Unidos, me conta um pouco, se apresenta pro pessoal, né? Fala um pouquinho. Eu tô aqui com o seu briefing aberto, porque é tanta informação, né? Um profissional tão qualificado que a gente precisa ter aqui uma colinha. Mas me fala um pouquinho aí sobre você, como é que tá a vida nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pro pessoal. Maravilhoso. Aqui estou vivendo um sonho interessante que eu nasci no Uruguai e eu morei no Brasil por 15 anos. E eu falei assim, o Brasil é fantástico, nunca vou sair daqui. E aí, não sei como vim parar aqui, não era meu sonho, não era meu objetivo, mas agora que eu cheguei aqui, eu falo assim, uau, que impressionante e tudo graças ao processo que eu tive com vocês. Foi um caminho muito importante. Travou? Ah, não, tá. Mas me conta um pouquinho, você foi para os Estados Unidos com que tipo de visto? Você fez o ajuste status? Conta um pouquinho, pessoal. Também conta o pessoal, que é uma curiosidade que todo mundo tem. Qual a sua área de atuação, sua formação acadêmica, a sua experiência profissional? Conta um pouquinho pro pessoal, porque é aquela, né, a gente vê aqui nas lives, a pergunta sempre é a mesma. Meu perfil é tal, tenho chance, não tenho? Como é que é essa sua história aí? Conta um pouquinho pra gente. Legal, então eu vim aqui com visto R1, eu vim para convite de trabalho, eu fiquei, cumpri meu prazo e já precisava voltar. Mas aí eu falei assim, será que tem um jeito de ficar aqui, continuar aqui mesmo dessa forma? Então, no Brasil eu tinha feito uma formação em filosofia e tinha experiências na área da educação, como professor, dando aula, como palestrante, com vários projetos relacionados à educação. E então eu tive um contato nessa consultoria que agora é de graça para todo mundo. Eu paguei. Eu paguei essa consultoria, mas agora é de graça para todo mundo. Gente, essa consultoria abriu minha mente de um jeito impressionante, porque eu nunca imaginava que o currículo que eu tinha, nunca imaginava que a minha profissão, que o meu diploma e a experiência que eu tinha no Brasil fosse servir justamente para poder encaixar em um tipo de visto. E aí, nessa consultoria, eu diria que nesses minutos da consultoria, a vida da minha família, a minha vida mudou completamente, porque a gente abriu a mente para a possibilidade que existia, que não imaginávamos que existia. Por isso, é impressionante o valor que existe nessa consultoria inicial, onde você consegue descobrir caminhos que talvez você não conhecia. E foi ali que nessa consultoria eu consegui entender que, através do meu diploma de filosofia, através da minha experiência na área de educação, eu conseguiria, assim, eh, entrar aqui no país e com muita demanda, inclusive aqui no país, de pessoas que estejam profissionais na área da educação. Exato. Só para quem pegou aí, o Gabriel ele falou que tinha o visto R1, tá? O visto R1 é um visto de profissional religioso, tá? Para quem não está acostumado com R1, não é um visto que a gente fala muito aqui na live, é um visto religioso, tá? E ele fez a aplicação, um ajuste status
para o visto EB2NW, que é um visto permanente. O R1 é um visto provisório, o EB2NW é um visto permanente, que levou ele ao Green Card, ele e a família toda, tá? E como ele lembrou, foi até bom, é muito bom que, como não é nada combinado, e a gente gosta sempre disso, essa semana, né, ontem e hoje, eu conversei com alguns educadores, com alguns professores que estavam em dúvida exatamente em relação a isso. Pô, eu tenho perfil, mas eu sou professor. Olha aí a prova, né? Quem normalmente escolhe aí o aprovado que vai conversar com a gente é a nossa equipe de marketing, né? E olha que surpresa legal a resposta que a gente dá. Então, é sim uma área com muita demanda. Eu gosto sempre de ter esses casos reais, porque fica parecendo, né? A pessoa quando pergunta pra gente, Guto, minha área é boa? Eu falo que sim, parece que eu tô querendo vender só, né, uma facilidade, mas não é. Eu gosto de mostrar casos reais, tá aí. E muitas das vezes é o que a gente fala. É, a habilidade excepcional está na experiência profissional, né? Você vê o quanto a consultoria, ela, como falou o Gabriel, ela abre a mente da pessoa. Às vezes a pessoa não tem nem noção do que ela pode ter esse visto através de uma aplicação de um EB2NW e fica pensando em outras situações e a consultoria, ela serve exatamente para isso, tá? E aí eu tô vendo aqui, até vou pegar aqui as datas, ó, para vocês terem uma ideia. O Gabriel ele protocolou o processo dele em 1º de maio de 2022 e foi aprovado em 1º de setembro de 2022. Né? Na época dele, ele ainda é um felizardo da época que o ajuste de status ele estava current, né? O EB2NW estava current, então ele já tinha o ajuste de status dele. E demorou muito tempo para chegar o Green Card? Quanto tempo demorou para chegar o Green Card depois? Olha, foi tão rápido que eu lembro que a gente recebeu o Work Permit e o Social Security e 2 semanas depois chegou o Green Card. Nem tiveram, nem usaram direito o Combocard, né? A oferta de trabalho. Foi bem rápido o processo, mas o mais importante que eu achei em todo esse processo foi o fato de, especialmente no começo, a gente fica com muita dúvida, né? A gente fica pensando em, será que vale a pena fazer esse investimento? O mais importante para mim foi ter o acompanhamento e para as pessoas que vão entrar vão ver que tem um gerente especializado no seu caso. Então tinha uma pessoa que em qualquer momento eu mandava um WhatsApp e perguntava, e aí, me responde alguma coisa. Então o gerente do meu processo estava ali para me responder dúvidas. Isso me tranquilizou muito durante o processo, porque por mais que foi rápido, mas dá um certo medo, um certo nervosismo no começo quando a gente não entende o processo, né? Isso é uma grande característica da Leão Group. A gente tem muito orgulho de ter montado essa estrutura no nosso jurídico. Eu não estou nem comparando com outros escritórios, mas a gente sabe que funciona, porque, assim como o seu feedback positivo aí, a gente tem vários. No caso, quando vocês fecham um contrato com a gente, no seu caso também não foi diferente, você tem 2 advogados à sua disposição. Como você falou, né, o gerente de caso, o case manager, ele é um advogado também, uma advogada, e tem o advogado peticionante, que vai tratar da estratégia, vai fazer ali a parte da estratégia, né? Então, são 2 advogados, o case manager, ele está sempre dando atenção a vocês, né? Muita dúvida que surge em documentação, em o que você pode fazer, o que não pode, quanto tempo está demorando, né? Então, essa é a grande vantagem de ter uma equipe desse tamanho, né? Por trás do processo de vocês para dar esse suporte. Hoje, então, é mais importante ainda, Gabriel. Hoje o processo tem demorado aí 2 anos, 2 anos e meio. Então, imagina quanto isso não causa de estresse, de ansiedade nas pessoas. Mas a gente está aqui para isso, tá? A Leão Group, nossa equipe, ela está aqui exatamente para isso. A gente está aqui para acalmar vocês, para dar todas as informações, né? E aí, Gabriel, eu sempre pergunto para os meus clientes, né, para os aprovados, né? Como você falou, você nem imaginava que você tinha esse perfil até você fazer a consultoria, né? E mesmo tendo sido rápido, é o que você falou, né? O seu processo foi relativamente rápido, mas causou ansiedade, causou dúvida, né? Eu sempre peço nas lives, como se você tivesse o Gabriel de hoje falando com o Gabriel lá que estava com R1 nos Estados Unidos, tendo que, de repente, voltar para o Brasil e vendo essa realidade de poder aplicar um EB2NW, mas na dúvida, né? Com aquelas dúvidas normais de vou aplicar, não vou, faço esse investimento, vou morar com a minha família aqui. O que o Gabriel de hoje falaria para o Gabriel de 2 anos atrás, né? De 3 anos atrás, na dúvida se valia a pena ou não aplicar um processo para residência permanente nos Estados Unidos? Eu diria, não feche as portas para
novas oportunidades e novas chances. Porque eu acredito que o principal benefício de possuir o Green Card agora, de ter a residência, é a opção de escolha, Guto. Essa é a melhor coisa que existe. É você ter escolha. É você poder escolher aquilo que você gostaria de fazer, onde morar, o que fazer. E justamente o que eu diria para o Gabriel de alguns anos atrás, quando começou o processo, seria: Gabriel, não feche a porta da sua escolha, vai atrás, porque isso pode te permitir maiores escolhas, né? Inclusive, sabe, Guto, que eu indiquei mais 7 famílias que estão fazendo o processo com vocês, porque eu sou um jornalista da Leão Group. Para onde eu vou, eu falo do escritório. Que ótimo, isso é o que dá mais orgulho pra gente. É como eu falo pra todas as pessoas, é óbvio que a Leão Group, né, nós somos um escritório, temos vários profissionais que trabalham com a gente, eles têm as famílias deles. É óbvio que todo mundo trabalha por dinheiro, mas não tem pagamento mais gostoso e melhor do que um depoimento desse, né, um cliente aprovado que indicou outras 7 famílias, né, isso vai alimentando aí, vai fazendo um círculo virtuoso e exatamente como a gente falou, né, só assim a gente vai combater as falsas notícias, as pessoas que querem trazer caos, levando informação para as pessoas. Você, como educador, sabe o quanto informação, o quanto conhecimento agrega na vida da pessoa, o quanto ela engrandece e faz a pessoa evoluir. Então, assim, te agradece, primeiro, você ter confiado na gente, né, para fazer o seu caso, e mais outras 7 vezes, né, ter acreditado na gente novamente, indicado esse número enorme de clientes para a gente e com certeza vai ajudar essas pessoas. É como a gente fala, a gente não garante, não tem como garantir a aprovação, mas a gente garante que faz um trabalho sério, um trabalho ético e que a gente vai fazer tudo possível para ajudar as famílias a conseguirem essa possibilidade, como você falou, abrir essas portas, né, de morar nos Estados Unidos. E estando com documento legal, legalizado nos Estados Unidos, como você falou, liberdade não tem preço, né, Gam? A opção de escolha é maravilhosa, né? Então, eu quero fazer um apelo para as pessoas que estão ouvindo agora. Talvez você está na dúvida se vale a pena fazer isso ou não vale. Eu sei que tem custos, tem todo um esforço que você vai precisar fazer, mas não feche a porta das possibilidades, porque a vida pode te oferecer, através desse processo, uma oportunidade maravilhosa. E sabe, Guto, que todos os dias de manhã, quando eu olho as minhas filhas, quando eu vou acordá-las para irem para a escola, eu olho para elas e falo assim: olha, graças a Deus que eu tomei essa decisão, porque hoje elas têm um futuro melhor, graças a essa decisão. Uma decisão importantíssima. E é até o lema que a gente usa aqui na Leão Group, né? É que viva o sonho e deixa o legado. É exatamente isso que vocês que tomam essa decisão, vocês com certeza estão deixando um legado, né? Eu sempre faço essa observação, um exercício de futurologia, né? Daqui a 50, 80 anos, 100 anos, os seus familiares, né, seus descendentes, vão estar falando: ó, meu avô, meu tetravô lá atrás resolveu sair do Uruguai para o Brasil, depois do Brasil para os Estados Unidos, e hoje a gente vive num país com mais segurança, mais desenvolvido, e outras pessoas podendo ir para a Europa também, como a gente falou. Não fechem as portas. Os Estados Unidos, obviamente, é o nosso carro-chefe, é onde as pessoas têm o sonho de morar, mas tem Europa, né? A União Group é uma empresa hoje de mobilidade global. Então, assim, o que eu gostei muito que você falou e que é o que a gente faz questão de reafirmar não feche as portas. Às vezes, seu futuro está na imigração, né? Pessoas estão um mundo cada vez mais globalizado, né? Sem fronteiras de língua, tá aí, a tecnologia está aí para provar isso. Você está nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, a gente está falando como se, né? Imaginar como é que a gente estaria fazendo uma conversa dessa há 20 anos atrás, era inimaginável a gente ter uma interação nesse nível, né? Estando tão longe fisicamente. Então, eu queria agradecer aí o seu tempo, deixar abrir aí a oportunidade de você dar o recado que você quiser, pode falar o que você quiser, te agradecer pelo seu tempo e pela esperança que você dá para outras pessoas com o seu exemplo. Sim, eu queria dizer para o pessoal que está ouvindo que o sacrifício que você pode fazer nesse momento não vai ser simples, não vai ser fácil, pode ser até demorado, mas lembre-se que você estará mudando o destino das próximas gerações que virão, dos seus filhos, dos seus netos e daí para frente. Então, vale a pena todo o sacrifício necessário
para que essa mudança generacional aconteça na sua vida e na sua família. Perfeito, Gabriel. Não tinha recado melhor para ser dado. É o que a gente fala, né? Deixa o legado. Os Estados Unidos é um país que foi feito por imigrantes, né? Construído por imigrantes, e não vai ser diferente. Ele sempre vai ser um país de imigrantes, né? Por mais que as pessoas plantem fake news, dizendo que os Estados Unidos, o americano não gosta de imigrantes, que não, ele não gosta do imigrante que vai para o país deles, né? Fazer, descumprir a lei, cometer crime, não recolher imposto, não trabalhar de forma legal. Então, imigrante legal que está recolhendo imposto, que está gerando valor para a sociedade, não tem problema nenhum, pelo contrário, é extremamente bem recebido e necessário para a evolução dos Estados Unidos. Obrigado, tá, Gabriel, pelo seu tempo. Dá um abraço aí, um beijo na sua família toda. Parabéns pela decisão. E é isso, o legado você construiu aí. E continua indicando gente para outras famílias para gente. Estamos aqui pronto para atendê-los. E agora com a consultoria gratuita, né? Isso, tem que aproveitar. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo seu tempo aí. E parabéns mais uma vez pela decisão que você tomou, tá? Obrigado, abraço. Deixa ele sair. Deixa eu ver se o pessoal do marketing tem alguma solicitação. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, alguma pergunta. O pessoal tá só agradecendo, comentando. Ó, eu quero ter um monte de gente, hein? Será que aqui a Natália Colantônio tá online? Me diz se você tá online aí, Natália. Se você estiver online, ou então se você for ver a live depois, é uma cliente nossa, fiel em todas as lives, já é uma cliente aprovada, fiel nas lives, fiel nos eventos da Leon Group. Queria te dar parabéns, acho que seu aniversário é hoje, né? Então, parabéns aí pra você, obrigado por acompanhar a live, dar esse suporte total aí pra Leon Group. Se você estiver online, estiver ouvindo ainda ou for ver a live depois, fica o nosso parabéns aí de toda a equipe da Leon Group pra você, tá? E aí, gente, podemos nos encaminhar para o final? Tem alguma pergunta que a gente não tenha respondido? Recados importantíssimos que o Léo entrou na live aí para dar pra gente, tá? Vamos combater essas fake news. Não entrem em desespero. Tem alguma dúvida? Procurem os nossos canais de informação. Procurem o nosso canal lá de marcar consultoria. Quem é cliente nosso já, procura o seu advogado, procura o seu case manager, tá? Fala com ele, não entre nesse desespero de fake news, tá? Tem muita gente falando um monte de besteira. Cuidado com as histórias que estão plantando. Ah, o meu vizinho de 20, 30 anos foi deportado do nada. Gente, nunca é do nada, tá? Não é sem motivo. É isso, ó, a Natália tá online sim, tá? Obrigado você por estar sempre acompanhando a gente, Natália. Feliz aniversário aí, curta bastante o aniversário. Já tá chegando a hora de ir morar nos Estados Unidos. Próximo aniversário vai ser comemorando nos Estados Unidos, né? Então é isso, gente. Ó, vamos ver aqui, uma pergunta para não falar que eu não respondi nenhuma pergunta. Mames TH3, Masmi TH3. Acham que com a saída dos imigrantes ilegais vai facilitar para o EB2NW? Então, vamos lá. A grande questão como eu falei, os Estados Unidos ele é um país de imigrantes, tá? Ele foi feito por imigrantes, sempre vai necessidade de imigrantes. Tem alguns estudos aí que dizem que por ano os Estados Unidos precisa de 1,2 milhão a 1,5 milhão de imigrantes todo ano. Então, é uma questão de lógica. Se imigrantes ilegais que ocupavam cargos que faziam vista grossa para eles trabalharem, a vaga vão surgir e vão ter que ser preenchidas por imigrantes legais. Seja no EB2NW, seja no EB3, seja no EB1, vagas vão surgir já, inclusive com os novos eventos e com o aquecimento da economia, tá? Ó, o Léo tá falando aqui, foi até bom que ele me lembrou. Pessoal, quem precisar de qualquer ajuda, a gente tem a central de benefícios. Inclusive, a gente tem apoio psicológico, tá? Eu sei que essa fase de espera de aprovação, espera de análise de pleito, pode causar ansiedade. Usufruam do direito que vocês têm da central de benefícios. O Léo acabou de falar aqui, ó, se precisar de assessoria psicológica, procure nossa central de benefícios. Procura lá a central de benefícios e usufruam mesmo desses benefícios que a Leon Group dá. A Leon Group não é só uma vendedora de visto, tá? A Leon Group é uma empresa de mobilidade global. Tudo que envolve
a sua mudança de país. É o que eu falo, mudar de casa, de apartamento, de cidade, já causa essa ansiedade, esse estresse. Imagina você mudar de país, tá? Então, faz parte dessa decisão que vocês tomaram, mas se a gente puder ajudar de qualquer forma, a gente vai ajudar, tá? Então é isso, ó. Já acabei de ser convidado para um churrasco lá nos Estados Unidos. Estarei lá com certeza. Vamos comemorar esse aniversário ano que vem nos Estados Unidos. Gente, boa noite. Obrigado aí pela paciência, pela audiência de vocês, tá? Excelentes novidades que o Léo trouxe pra gente. E aguardem cenas dos próximos capítulos. E, ó, a equipe toda comercial, eu sei que a gente, como o Léo falou, a gente programou bem a nossa estrutura, a gente estava incomodado com essas notícias que estavam nas últimas semanas surgindo, e a gente ficou fazendo reunião atrás de reunião, como é que a gente ia combater isso e manifestar, transbordar de informação boa para todo mundo. Então a decisão foi essa. A consultoria de forma gratuita, essa consultoria que sempre foi desejada e vai continuar sendo desejada por todos vocês, porque é uma consultoria alto padrão, tá? Gratuitamente, então procurem lá, a nossa equipe do comercial tá toda online, a gente estruturou tudo para atender vocês da melhor forma possível, tá? Então, quem marcou aqui eu quero, tem os outros canais para procurar o atendimento, faça a consultoria, não fiquem em dúvida, tá? Boa noite, gente, até terça-feira que vem, no mesmo horário, boa noite.